A queda, o dia em que os olhos se abriram, parte 1. O fruto proibido. Havá estendeu a mão. Os dedos se aproximaram do fruto, atravessando um limiar invisível, mas absolutamente real. Ela podia sentir, não fisicamente, mas em algum nível mais profundo, que estava cruzando uma fronteira. Algo dentro dela gritava advertência, um instinto de preservação, que reconhecia perigo iminente. Mas a voz da serpente ainda ecoava: sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E havia também sua própria curiosidade, aquela qualidade investigativa que até então fora bênção, sempre levando-a a descobertas maravilhosas. Agora essa mesma curiosidade a impele-a além do permitido. Seus dedos tocaram a casca do fruto. Nada aconteceu. Esta foi, talvez, a surpresa mais perigosa, menos a ausência de consequência imediata. Ela tocara o que fora proibido tocar pela adição que ela mesma fizera ao mandamento original. E não houve relâmpago do céu, não houve dor súbita, não houve morte instantânea. O fruto era suave sob seus dedos, levemente aquecido como se tivesse vida própria. A textura era perfeita, menos, nem muito firme, nem muito macia. E o aroma que emanava dele era embriagante, prometendo sabores além da imaginação. Se tocar não causou dano, talvez comer também não causasse. A lógica estava falhando, infectada pela dúvida que a serpente plantara. Havá não percebeu que já estava caída, antes mesmo de comer menos a transgressão. Começara no momento em que duvidou da bondade divina, no momento em que considerou que Deus pudesse estar retendo algo benéfico por motivos egoístas. Ela colheu o fruto. Ele se desprendeu facilmente, como se estivesse aguardando este momento desde sempre. Pesava mais do que parecia, não fisicamente, mas metafisicamente, como se condensasse dentro de si todo o peso de uma escolha cósmica. Havá olhou para ele, ali em sua palma. Ainda havia tempo. Ainda poderia devolvê-lo, deixá-lo cair, correr para buscar Adam, chamar pela presença divina que sempre respondia quando invocada. Mas não o fez. Ela levou o fruto à boca e mordeu. O sabor do conhecimento, o sabor explodiu em sua língua, com intensidade que nenhum outro fruto edênico possuíra. Era complexo, doce e amargo simultaneamente, prazer e queimação, êxtase e agonia misturados de forma impossível de separar. Cada fibra de sua língua captava nuances diferentes. Havia camadas sobre camadas de informação, codificadas no próprio sabor. Conhecimento se despejando diretamente através do paladar. Ela engoliu. E então veio a transformação. Não foi gradual. Foi instantânea, brutal em sua completude. Algo fundamental em sua percepção mudou, como se um filtro invisível que sempre estivera sobre seus olhos fosse repentinamente arrancado. Parecia mais duro, mais angular, mais separado. Antes, Havá experimentava todas as coisas como interconectadas, parte de uma teia única de existência. Agora, pela primeira vez, experimentava divisão, sujeito versus objeto, eu versus outro, dentro versus fora. A sensação de unidade edênica começou a se fragmentar como cristal, sob pressão crescente. E veio o conhecimento, veio em torrentes. Ela soube, realmente soube pela primeira vez menos que havia feito algo errado. Não porque alguém lhe dissera, mas porque agora possuía o referencial interno para reconhecer transgressão. Bem e mal, que antes eram conceitos abstratos, tornara-me realidades experienciais concretas. Ela estava do lado errado da divisão, e sabia. Veio também conhecimento de possibilidades. Futuro se abriu diante dela como abismo, menos caminhos infinitos de escolhas, consequências ramificando-se em complexidade aterrorizante. Viu o que poderia acontecer, o que aconteceria, as cascatas de efeito que esta única ação desencadearia através das gerações. Vai e humor, não apenas cessação de vida física, mas morte em todas as suas formas, relacionamentos morrendo, inocência morrendo, esperança morrendo. Viu corrupção espalhando-se como mancha escura, comprometendo tudo que tocava. Viu dor, parto doloroso, trabalho árduo, espinhos e cardos, crescendo onde antes só havia beleza. Ela viu tudo isso num lampejo que pareceu durar eternidades. E então viu Adam caminhando em sua direção, inocente ainda, não sabendo que o mundo já mudara irrevogavelmente. A cumplicidade de Adam e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Uma frase tão breve no Gênesis, mas que carrega peso de montanhas. Adam chegou ao local e imediatamente percebeu que algo estava errado. Havá parecia diferente,
Seus olhos tinham uma qualidade que ele nunca vira antes. Uma espécie de conhecimento perturbador, mesclado com algo que se aproximava de pânico. Que fizeste? Ele perguntou. Embora já soubesse a resposta ao ver o fruto em sua mão, suco ainda brilhando em seus lábios. Eu comi, ela respondeu. Voz tremendo, da árvore. A serpente disse que não morreríamos, que nossos olhos se abririam, que seríamos como Deus. Adão sentiu como se o chão sob seus pés tivesse se tornado instável. Tudo dentro dele gritava perigo. Cada instinto espiritual alertava que uma linha fora cruzada, que nada seria igual. Havá estendeu o fruto para ele. Come comigo. Não me deixes sozinha nisto. E aqui está o mistério de Adão. Ele não foi enganado como Havá fora. O próprio Paulo escreveria séculos depois. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão comeu com plena consciência do que estava fazendo, com conhecimento completo de que estava violando o mandamento direto. Algumas tradições sugerem que foi amor. Ele não suportaria ser separado de Havá. Não viveria no Éden onde ela já não pertencia mais. Melhor cair juntos que permanecer separados. Há nobreza nisto. Embora seja nobreza, mal direcionada, menos lealdade à criatura acima do Criador. Outras tradições sugerem que foi fraqueza simples. Ele viu Havá viva aparentemente, não morta como o mandamento advertira, e concluiu que talvez a proibição não fosse tão absoluta quanto pensara. Talvez fosse ambos, amor e fraqueza, entrelaçados de forma impossível de desemaranhar. Adão pegou o fruto das mãos de Havá. Ele olhou para ele por um longo momento, últimos segundos de inocência, último instante onde ainda poderia escolher diferente. Via o suco do fruto nos lábios de sua esposa, via os olhos dela suplicando silenciosamente que ele a acompanhasse nesta queda. E então, deliberadamente, completamente consciente, Adão mordeu. O mesmo sabor complexo, a mesma inundação de conhecimento, a mesma transformação brutal de percepção. Mas para Adão foi pior, porque ele não tinha a atenuante do engano. Ele sabia, e escolheu mesmo assim. A culpa que o atingiu foi absoluta, sem possibilidade de racionalização. Abriram-se os olhos de ambos, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Eles se olharam um ao outro, e pela primeira vez, viram. Realmente viram, não com os olhos da inocência, que percebiam beleza sem julgamento, mas com os olhos do conhecimento que comparavam, avaliavam, julgavam. A nudez que antes era natural e bela, tornou-se algo diferente. Tornara-se exposição, vulnerabilidade, inadequação, vergonha nasceu. Não a emoção saudável de consciência moral, mas aquela sensação corrosiva de ser fundamentalmente falho, exposto em sua fraqueza, incapaz de se esconder dos próprios olhos críticos ou dos olhos do outro. Eles se afastaram instintivamente um do outro, braços cruzando-se sobre o corpo em tentativas primitivas de cobertura. A intimidade que antes era fonte de alegria, tornara-se fonte de desconforto. Algo estava quebrado entre eles. Não o amor necessariamente, mas a transparência, a confiança absoluta. Precisamos de algo, disse Havá. Palavras saindo com dificuldade. Mesma linguagem parecia funcionar diferente agora. Palavras não fluindo naturalmente, mas tendo que ser forçadas através de garganta contraída. Eles olharam ao redor com urgência nova, buscando solução para problema que não existira momentos antes. As figueiras, Adão apontou, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Trabalharam rapidamente, mãos tremendo com algo entre urgência e medo. Colheram as folhas largas das figueiras que cresciam próximas, tentando encaixá-las, entrelaçá-las em algo que cobrisse, que escondesse, que protegesse. O resultado foi tosco, desconfortável, inadequado. As folhas arranhavam a pele, não se fixavam bem, deixavam frestas, mas era melhor que nada menos, ou assim pensavam. Era a primeira tentativa humana de autorredenção, de cobrir por esforço próprio o que fora descoberto por transgressão. Não funcionaria, obviamente. Coberturas humanas nunca funcionam para descobertas espirituais, mas eles ainda não sabiam disto. E então ouviram o som, o passo divino, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Era a hora habitual de visitação, o momento quando Deus vinha caminhar e conversar com suas criaturas. Antes, este era o momento mais aguardado do dia, menos quando Adão e Havá corriam ao encontro da presença, ansiosos por compartilhar descobertas, fazer perguntas,
simplesmente estar na companhia divina. Agora, o som dos passos divinos encheu-os de terror. Pela primeira vez na história, seres humanos sentiram medo de Deus, não reverência saudável, mas terror paralisante de criatura que sabe ter transgredido e está prestes a enfrentar as consequências. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim Els-Correri. Literalmente correram, suas coberturas improvisadas de folhas sacudindo ridiculamente, enquanto buscavam as partes mais densas do jardim. Árvores cujos ramos pudessem escondê-los, sombras onde pudessem desaparecer. Quão patético tentar esconder-se daquele que vê tudo, de quem criou o próprio conceito de visão. Mas mentes culpadas não raciocinam logicamente. Mentes culpadas buscam apenas distância, apenas algo, qualquer coisa, menos entre si e o juízo que sabem merecer. Os passos continuaram, não apressados, não furiosos, medidos, deliberados, inexoráveis. E então veio a voz, menos a mesma voz que falara haja luz no princípio, a mesma voz que instrui e abençoa. Mas agora, pela primeira vez, tinha qualidade diferente. Não ira exatamente, mas algo próximo de tristeza, dor de criador, vendo sua criação danificar a si mesma. Adão, onde estás? A pergunta ecoou pelo jardim, atravessando as árvores, penetrando os esconderijos inúteis. Não era pergunta por informação. Deus sabia exatamente onde Adão estava, física e espiritualmente. Era pergunta pedagógica, convite à consciência, oportunidade de confessar. Adão tremeu no seu esconderijo, Havá agarrada a ele, ambos congelados em indecisão agonizante. Responder seria admitir localização. Permanecer silencioso seria o que possível. Deus simplesmente iria embora, se não recebesse resposta. Adão, onde estás? A voz repetiu, paciente mas insistente, e havia peso nela, peso de todas as consequências prestes a desdobrar-se, peso de um mundo prestes a mudar irrevogavelmente. Adão não pôde suportar mais. Ouvi a tua voz no jardim, ele chamou de trás das árvores, voz quebrando, e temi, porque estava nu, e escondi-me. A confrontação, Deus não se moveu para revelar onde Adão estava. Permitiu que ele permanecesse parcialmente escondido durante o interrogatório que se seguiu. Pequena misericórdia em meio ao juízo. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Duas perguntas que eram realmente uma só. A nudez era sintoma, não causa. A questão real era: você desobedeceu? Adão sentiu o peso da pergunta como pressão física no peito. Esta era sua chance menos confessar limpa e completamente. Assumir responsabilidade, clamar por misericórdia. Mas o conhecimento recém-adquirido incluía capacidades antes desconhecidas: racionalização, deflexão de culpa, autojustificação. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi, obra-prima de evasão. Em uma única frase, Adão culpou Havá, e, implicitamente, o próprio Deus que a dera. A mulher que tu me deste, se não fosse por ela, se não fosse por tua escolha de criá-la, isto nunca teria acontecido. A responsabilidade pessoal, apresentada assim pela primeira vez na história, foi imediatamente rejeitada. Deus então se voltou para Havá. Por que fizeste isto? A mesma oportunidade de confessar, de assumir, de pedir perdão. A serpente me enganou, e comi. Culpa passada adiante novamente. Não, eu escolhi mal. Não, duvidei de ti, mas a serpente me enganou, como se fosse vítima passiva, como se não houvesse escolha envolvida. E ali, naqueles primeiros momentos pós-queda, estabeleceu-se o padrão que a humanidade seguiria pelos milênios seguintes. Culpar outros, culpar circunstâncias, culpar qualquer um, exceto assumir responsabilidade pessoal por escolhas feitas livremente. Dei a suspiro, se divindade pode suspirar. E então começou a pronunciar as consequências. Não maldições arbitrárias ou vingança petulante, mas reconhecimento de realidades que a própria transgressão havia ativado. Portas que haviam sido abertas e não podiam ser facilmente fechadas. Já segue para acompanhar a continuação canal Fé em Frases Vivas.